aí, rapaziada, aqui é o professor Sostag de Física e hoje vamos comentar um pouquinho sobre a famosa notação científica. Meus lindinhos, minhas lindinhas, né? Todo mundo já passou por isso. Tu tá resolvendo um exercício, né, de vestibular ou de concurso e faz seus cálculos matemáticos, porém na hora de marcar o xizinho na alternativa correta, a resposta não está da forma como você encontrou. Embora os números apareçam, né, pareçam muito com aquilo que você encontrou. É muito comum, né, bancas examinadoras ou elaboradoras de prova utilizarem o padrão da notação científica. O que é a notação científica, gente? Vou colocar aí na sua telinha, né, algumas grandezas físicas aí. Por exemplo, distância do Sol até a Terra, ó que lapada, hein? 3 zeros mil, 6 bilhões, 9 bilhões, né? 150 bilhões de metros. A luz saindo do Sol e vindo para a Terra, vai no cacete, com uma velocidade brutal de 300 milhões de metros por segundo. E o intervalo de tempo que a luz gasta para sair do Sol e chegar até a Terra, 500 segundos. Cara, essas três grandezas físicas que eu coloquei, elas são números relativamente grandes. E para a gente na física e para os boys da matemática, trabalhar com números muito cavalões, grandões, ou trabalhar com números muito pequenininhos, é mais interessante você escrever eles utilizando potência de base 10, a potência, né? A distância aí, cara, da Terra até o Sol, né? Esse númerozão grandão, eu vou deslocar casas com a vírgula. Pode colocar uma vírgula no final? Pode. 6 é a mesma coisa que 6,0. 323 é a mesma coisa que 323,0. Se a vírgula não aparece explicitamente no número, coloca ela lá no final. A minha técnica Jedi aqui é simples, cara, tá? Eu vou deslocar casas com essa vírgula de modo a deixar só um número à esquerda dela e esse número não pode ser o zero. Ah, então eu vou ter que, nesse caso, andar com a vírgula para lá, né, pai? Eu vou andar aqui, ó, vou pular, ó, 3, 6, 9, 10, 11, né? Eu vou pegar essa vírgula e dar um tapa na pantera. Vou colocar ela entre esse 1 e o 5. Então a minha distância aqui vai ficar 1,5. É só andar com a vírgula na cara dura? É óbvio que não, né? Eu vou contar a quantidade de casas, de números que eu pulei. Eu pulei 11 casas. Isso vai fazer aparecer uma potência de 10. Eu vou lá e coloco 10, 11 casas que eu ando para a esquerda, eu coloco no expoente mais 11. Ah, para, né, pai? 10 elevado a mais 11, vamos colocar só 10 elevado a 11. Pronto, esse número agora está lindão. Está na notação científica. Olha a velocidade da luz aqui. Se a vírgula não aparece de forma explícita, eu vou lá e coloco uma vírgula lá no final e vou de novo. Vou deixar somente um número à esquerda da vírgula e esse número não pode ser o zero. Então aqui eu vou dar um tapa na pantera, né? Andar casas com a vírgula para lá e deixar ele entre esse 3 e esse zero. Ah, então a velocidade vai ficar 3,0000. Não, põe só 3, né? E aí, cara, eu andei quantas casas com a vírgula? Foram 8. Então eu venho aqui e coloco 10 elevado à oitava. Ah, esse 500 segundos. Imagino uma vírgula no final e vou colocar ela entre o 0 e o 5. Então, nesse caso, eu vou ter que andar duas casas com ela para lá. Então, vai ficar 5. Eu andei duas casas com a vírgula, coloco 5 vezes 10 ao quadrado. Dá para ver que esses números agora estão obedecendo um padrão? Cara, esses números eles estão escritos na notação científica. Tanto a distância, quanto a velô, quanto o tempo, que são a minha grandeza física, vou chamar de Wilson, né? Eles estão representados de tal forma que seja um número, ó, 1,5, 3 e 5, né? Então está sendo um número que eu vou chamar de M, vezes uma potência de base 10. Ah, então a notação científica consiste em escrever os números dessa maneira. Tu vai representar o seu número Wilson como sendo um M vezes 10 elevado a N. A estratégia, cara, é só seguir a técnica Jedi. Você vai bater o olho no seu número e vai deslocar casas com a vírgula. Dá um tapa na pantera. Ou anda para um lado ou anda para o outro. Quando você andar casas com a vírgula, tá? Você vai sempre deixar um único número à esquerda da vírgula
e esse número não pode ser o zero. Fácil demais, né? Quando você escreve o número da notação científica, ele vai ficar no estilo Wilson é igual a m vezes 10 elevado a n. Agora, meu irmão, aquela paradinha, né, de andar com a vírgula, de modo a deixar só um número à esquerda dela, e esse número não pode ser o zero, isso vai forçar com que esse m aí, ele seja um número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, quando tu escreve o seu número em notação científica, esse m, que é o número que vem antes da potência, ele fica sendo um número maior ou igual a 1 e abaixo de 10. Cara, é muito simples, repete comigo. Eu sei que é meio chato ficar repetindo, né? Mas o que você vai fazer na notação científica? Andamos casas com a vírgula, de modo a ficar somente um único número à esquerda da vírgula, e esse número não pode ser o zero. Cara, quando eu vou escrever esse número aí, ó, isso aí é o número de Avogadro. Ó que número grandão, cara. Não vou nem falar ele porque eu não sei que 3 zero é 1000, 6 milhão, né? 9 bilhão, tá? 12 trilhão, com quarto eu não sei, né? Mas para, pai, vamos escrever de um jeito mais simples. Se a vírgula não aparece explicitamente, eu coloco a vírgula lá atrás dele e vou deixar uma única casa à esquerda dessa vírgula, o único número à esquerda dela, e esse número não pode ser o zero. Ah, então a estratégia aqui é chuchar essa vírgula entre o 6 e o 0. Ah, então eu vou andar casas, vai ficar 6,022 e eu vou contar a quantidade de casas que eu andei. Pode pausar e contar. São 23 casas. Eu andei casas com a esquerda, eu vou somar essa quantidade de casas lá no expoente da potência. Oh, potência de base 10. Então fica 6,022 vezes 10 a 23. De novo, na notação científica, você vai recuar ou avançar casas com a vírgula, de modo a deixar só um número à esquerda dessa vírgula, e esse número não pode ser o zero, tá? Muita gente meio que se embanana, né? Esse número aí é a constante universal da gravitação, e ele não está na notação científica. Cara, eu vou ter que recuar essa vírgula aqui agora e andar para o lado de cá, né, brother? Essa vírgula aqui eu vou colocar ela entre o 6 e o 6. Ah, quando eu deslocar fica 6,67. Quantas casas eu andei? 11. Agora, cara, bate aquela bad, né? Nossa, quando é que é mais, quando é que é menos, né? Em decorebas de vestibulares aí, escola, cursinho, o pessoal usa a regra do Didi. Regra do Didi, como assim? Se eu andar casas com a vírgula para a direita, eu vou diminuir lá no expoente a quantidade de casas que eu andei. Então, quando você anda com a vírgula, Didi, lembra do Didi, hein? Didi. Se eu andar com a vírgula para a direita, Didi, para a direita, eu diminuo a quantidade de casas. Ah, e se não for para a direita? Ó, aí você não diminui, você vai somar, né? Então, esse número aí, ó, 138 milhões, na notação científica, eu imagino na vírgula que vou colocar ela entre o 1 e o 3, 1,38. Nos decorebas aí, Didi, se fosse para a direita, eu ia diminuir 8. Mas aqui não foi para a direita, foi para a esquerda. Aí é a regra do posto esso, não é posto piranga não, né? Cara, que horror, posto esso, né? Se eu andar casas com a vírgula, se eu andar para a esquerda, eu somo lá no expoente. Então fica 10 elevado a mais 8. Você vai simplesmente andar com a vírgula, avançar ou recuar. Se andar para a direita, diminua a quantidade de casas que você deslocou, para a esquerda, esso, soma. Para finalizar isso aí, vamos para um exemplo que diz o seguinte: convertendo 2 horas, 18 minutos e 35 segundos e escrevendo o resultado em notação científica, qual será o valor obtido? Bora, galera, caso você não se lembre, né? Ó, vai lá na descrição abaixo, tu vai encontrar um link que vai recordar, né, conversões básicas em unidades de medida. Cara, não precisa ser nenhum gênio da física para ver que cada hora são 3.600 segundos. Então, 2 horas, vamos multiplicar 2 horas, cada hora 3.600 segundos, né? Desce os dois aí, os dois zeros. 2 vezes 6 é 12, vai 1, não é assim? 2 vezes 3 é 6, com 1, 7, não é isso? Tá? Não é vergonha nenhuma ir no rascunho. Evita de usar calculadoras, celulares, pois essas tecnologias da vida moderna ferram com o nosso raciocínio lógico, né? Agora, eu tenho 18 minutos.
Cara, 18 minutos, 1 minuto são 60 segundos. Então eu vou multiplicar esse cara por 60. Vou descer o zero, 60, 60, né? Vou lá, descer o zero, 6 vezes 8 te dá um 48 brutal, vai 4, né? 6 vezes 1 é 6, com 4, 6 vezes 1 é 6, com 4 vai te dar 10, não é isso? Então agora vamos totalizar. 7.200 mais 1.080 mais os 35 segundos, não é isso? Facinho demais, né, cara? Tá muito tranquilo. Cara, vou lá, 0 e 0. Opa, travou aí, é 0, né? 0 mais 0 é 0. Mais 5, vai descer o 5, né? 0, conta 0. 8 e 3 é 11, vai 1, não é assim? 1 e 2 é 3, não é isso? 7 e 1 é 8. Então, cara, isso aí em segundos dá 8.315. Vou pegar aqui a vírgula e vou dar um tapa na pantera. Vou colocar ela entre o 8 e o 3. Então vai ficar 8,315. Andar com a vírgula é o que, cara? É você o que? Ir lá e mexer no expoente da potência. Eu andei 3 casas com ela para a esquerda, eu vou somar 3. Então, em notação científica, fica 8,315 vezes 10 ao cubo. A alternativa correta é a letra B.